a Lula, Bolsonaro e a Neymar? São sintomas do quê? O que isso pode representar? Olha, sem ser definitivo, porque não, aqui não é essa ideia, mas sendo reflexivo, a gente tem que entender que, mais do que o analfabetismo, a ignorância política, nós temos também um povo que, maioria, é trabalhadora, mas analfabeta política. A maioria, né, de um povo que não tem acesso à cultura porque as elites dominantes não querem que esse povo seja culto, muito menos educado. Mas também representa, né, uma sociedade que tem falsos valores. Jean-Jacques Rousseau, ele criou a ideia do mito do bom selvagem. Segundo Rousseau, a civilização corrompe o homem. E aí, meus caros, ele diz então, né, segundo a concepção de Rousseau, que os selvagens não têm maldade. Os selvagens, eu digo, aqueles que não são civilizados, que não estão dentro, né, deste ordenamento social que nós hoje nos acostumamos, ou que vivemos. Mas há de se dizer o seguinte, no caso do brasileiro, o Brasil tem um mito do bom brasileiro. Um bom brasileiro que é dócil, pacífico e que ele é solidário. Nos últimos tempos, nós vimos que essa docilidade quase não existe, porque hoje nós vivemos a dualidade de quem quer gritar mais alto. Nós vimos que tem gente que defende, está dentro da igreja e defende, inclusive, o uso de arma como instrumento de defesa. E outra coisa, essa coisa de ser solidário, não há solidariedade num país que tem uma idolatria tão grande por A ou B, que se esquece, por vezes, do próximo que está passando fome. São os bolsonaristas que lá atrás ignoravam o processo das pessoas passando fome, porque era o governo Bolsonaro. Agora são os lulistas que esquecem que ainda não nos recuperamos em termos sociais e econômicos. Então, meus caros, a gente tem que dizer que um país que idolatra Lula, Bolsonaro e Neymar é um país que não está saudável, não está legal a coisa. Aqui não está funcionando bem. Então a gente tem que dizer o seguinte: o Neymar, que é tido como um ídolo do quê? Um jogador que sim tem talento, não vamos negar o talento do Neymar, e eu me lembro muito bem quando o Neymar aqui veio a Porto Alegre jogar contra o Grêmio e ele fez miséria com o time do Grêmio. Eu me encantei com o futebol do Neymar. Mas o que o Neymar representa hoje? Que exemplo nós podemos ter do Neymar? Né? Que exemplo o Neymar dá para a sociedade? Ser um sujeito mal educado, pedante, que, enfim, né? Toda a viciação que tem a sua vida, que, né, virou a celebridade, vamos dizer assim, né? É isso, esse é o exemplo que nós queremos dar para os nossos filhos. Não, mas aí bom mesmo é o Bolsonaro, que ele é uma pessoa honesta. Honesto? Que honestidade é essa que não consegue explicar a origem de 51 imóveis de luxo? O dinheiro que foi comprado, né? Da onde que veio esse dinheiro? Não se sabe, não sabem. Que ensinava,
né, a colocar a propina, dia da propina, em caixa de sapato. Este é o honesto. Ah, não, mas Lula é um exemplo. Exemplo do quê? Um sujeito que saiu do sindicato e desde 89 é candidato e que não trabalha desde muito tempo. Há quantos anos que o Lula não trabalha e só vive do fundo partidário, do partido a qual ele é dono? E o que o Lula fez de realmente tão relevante para ser considerado uma espécie de Mandela dos trópicos do Sul? Se entregar para o rentismo, como hoje os bancos nunca ganharam tanto como hoje? Que é incapaz de revogar a reforma da Previdência e a reforma trabalhista? Que se junta com o Lira, que era aquele que se juntava também com o Bolsonaro lá atrás? Volta e meia eu recebo provocações de bolsonaristas e lulistas, porque o meu candidato nunca vai ser presidente, porque só fez 6%. E aí eu vejo que nós brasileiros, nós estamos num país que está vivendo uma crise de fundo moral. Os nossos princípios, nossos conceitos estão todos deturpados. E toda essa deturpação, essa falta de princípios ou princípios mal resolvidos, tudo isto, gente, olhem, presta atenção no que eu vou dizer. Tudo isto desencadeia, né, desemboca num país em crise econômica, financeira, social. Por quê? Porque no fundo há uma crise de fundo moral do povo brasileiro. O brasileiro que se acha tão bonzinho, na verdade, para o resto do mundo talvez possa ser a figura daquele que se acha, olhem só, espontâneo, mas não passa de ser um sujeito pedante, um sujeito que acha que é espontâneo, mas não passa de ser um sujeito que incomoda os outros, porque pensa ele que só o mundo gira em torno do seu umbigo. Esta é que é a realidade. Mas a gente vai lutando e dizendo não a estas coisas. É por isto que bolsonaristas e petistas, né, que vivem num mundo paralelo, são tão parecidos, porque eles insistem em negar todas as coisas que eu estou dizendo aqui, por puro interesse pessoal. Falam em nome do Brasil, mas a verdade, os seus interesses pessoais é que contam e falam mais alto, até porque os seus ídolos não são exemplo em lugar algum. Só no Brasil, num país em que a deturpação das coisas se faz com que tenha um jogador hoje medíocre, para não dizer outra coisa, um ídolo. Quando um ídolo de uma nação, um herói de uma nação, é aquele que realmente está trabalhando, né, de sol a sol, sendo os seus direitos tirados todo o tempo. Heróis brasileiros anônimos, heroínas anônimas, as mães, os pais, né, das periferias, estes são os nossos heróis de verdade. Mas vivemos um mundo paralelo, um mundo onde as cores já não dizem mais nada a não ser, né, este vazio que nós estamos inseridos nesses tempos atuais.